Hoje eu vim aqui pra chutar traseiros e mascar chiclete. E eu não trouxe nenhum chiclete. Imagina você encontra numas caixas, num monte de lixo, um óculos que te dá o poder de ver o mundo como ele realmente é. Todas as verdades ocultas pela mídia, pela indústria, reveladas apenas pra você que veste esse óculos. Esse é um pouco do enredo do filme Eles Vivem, que nós vamos trocar uma ideia sobre hoje, agora. E aí pessoal, da hora legal? Sou Gustavo Stack. Mais uma vez aqui no meu canal, onde a gente fala sobre arte, cultura, design, política, sociedade, tudo isso aí que dá pra falar. Temas que são até correlacionados quando você vai a fundo. E hoje nós vamos fundo falar sobre They Live. Eu acho que o filme They Live, Eles Vivem, traz um pouco de tudo isso que a gente aborda aqui no canal. É um filme que fala sobre sociedade, é um filme que fala sobre design, sobre consumo, sobre informação, tá ligado? E sobre mídias, tá ligado? Sobre mídias impressas, sobre manipulação da informação. Eles Vivem é um filme de 1988, clássico dos anos 90, dirigido pelo cineasta John Carpenter, tá ligado? John Carpenter era nessa época aí tido como um grande diretor de filmes B, tá ligado? Não tinha aí nenhum grande clássico cinematográfico nas suas obras até então. Apesar de ter dirigido outros grandes filmes, Eles Vivem só foi se tornar um clássico ao longo do tempo, entendeu? Mas na época foi um filme bastante subestimado e bastante apontado negativamente pela crítica. Nunca fiz esse tipo de vídeo indicando um filme, falando sobre ele assim, então vou testando aqui o formato, ver como funciona, mas por que eu queria trazer They Live pra vocês aqui no canal, tá ligado? Tenho atingido um público aí que tem bastante interesse por cultura pop, por pichação, por rap, e eu acho que todas essas três coisas cabem aqui dentro do They Live. Não que tenha rap no filme ou pichação, mas eu acredito que esses dois estilos de arte têm muito a ver com ativismo, com política e com vozes contra o sistema, que é o que é bastante representado no filme They Live. Fala sobre ideologia política, fala sobre política no geral, fala sobre monopólio, fala sobre informação, fala sobre consumo e tudo isso de uma forma bem didática, de uma forma bem interessante, e acho válida a indicação. O filme tem aí no YouTube, tanto em português quanto em inglês, sem falar sobre pirataria aqui. Se você tem acesso, tá aí no YouTube, a culpa não é sua que alguém tá pirateando. Vai lá assistir, vou deixar o link na descrição. O filme foi baseado no conto chamado 8 O'Clock in the Morning, 8 horas da manhã, escrito pelo Ray Nelson em 1963. E o John Carpenter, que era um grande admirador dessa obra, que depois veio a se tornar também uma história em quadrinho, ele comprou os direitos dessa obra justamente para transformá-la num longa-metragem, num filme, tá ligado? Ele assinou o filme como Frank Armitage na época, que é uma referência a um personagem de H.P. Lovecraft, que é alguma coisa Armitage também, e acho que Frank, mas não sei por que o Frank, não lembro agora, não trouxe a informação a full, tá ligado? Contando um pouco o enredo do filme, vou tentar não dar muitos spoilers, mas talvez uma coisa ou outra que pode ser considerado um spoiler, tá ligado? Mas só pra você entender o enredo do filme e toda a mensagem que ele carrega, tá ligado? O protagonista, chamado John também, mesmo nome do autor, só que aqui John Nada. John Nada, o protagonista desse filme, chega numa nova cidade, de mochilão nas costas, desce no ônibus em busca de novas oportunidades numa metrópole, tá ligado? Sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter emprego, sem ter nada, ele começa a vagar pela cidade arrumando alguma coisa pra fazer, arrumando um trampo, né, mano? Arrumando um ganha-pão. E nessas de procurando o que fazer, ele conhece o mano Frank, que se torna um grande amigo seu ao longo do filme. O John começa a trabalhar com o Frank leva ele até onde ele mora, que é uma espécie de uma ocupação, meio que quase uma favela mesmo, e onde muitas famílias carentes moram lá, e aí o John começa a morar lá também. Nessa vilazinha aí de ocupação, a galera assiste TV todo mundo junto, uma TV ao ar livre lá, a galera assistindo. E começa a vir umas intervenções na TV, no canal aberto normal, começa a vir uns glitch, umas intervenções, e aparecer um cara falando uns bagulhos sobre teoria da conspiração, sobre manipulação, sobre sistema, que eles estão te controlando, etc e tal. Parece bem papo de maluco. Só que não é muito papo de maluco não, na real esse mano tava meio que avisando sobre tudo que tava acontecendo no sistema, tá ligado? E aí próximo a esse lugar, o John vê uma movimentação estranha ali numa igreja, acho, se não me engano, e ele vê umas caixas serem descartadas, tá ligado? Vai lá fuçar essas caixas, dentre elas ele acha um óculos no meio das caixas, de vários óculos, ele acha um óculos e ele veste esse óculos. E aí que começa a reviravolta do filme, pois esse óculos é o que traz os poderes, entre aspas, pro John Nada conseguir ver o mundo como ele realmente é. Quando o John coloca os óculos, ele começa a ver as pessoas como elas realmente são, não todas, apenas as pessoas membros da elite, da burguesia, tá ligado? Pessoas influentes, autoridades, políticos, todos eles têm uma cara
meio que deformada, de ET, tá ligado? Só que lembra muito um zumbizão mesmo. E ele só consegue castelar isso quando ele calça o óculos. Além de todos os anúncios, cartazes e dinheiro também são diferentes quando ele coloca o óculos. O dinheiro tá escrito, esse é o seu Deus. Quando ele coloca o óculos, ele consegue ver nas placas, na cidade, ele vê a real mensagem por trás da propaganda. Palavras como consuma, gaste dinheiro, se reproduza, compre. E a principal delas, obedeça, que traduzindo é Obey, que veio a dar origem à saudosa marca Obey, criada pelo artista Shepard Fairey, muitos anos depois, inspirado por esse filme mesmo, mano. Se você não sabia, tá aí a primeira curiosidade que tem até a ver com os nichos do rap, do trap e etc. A marca Obey existe e tem esse nome só por causa do filme They Live, tá ligado? E aí o John Nada fica estarrecido, mano, impressionado com aquele mundo que ele tá vendo. Ele acha que ele tá ficando maluco, mas aí ele começa a ver que não, mano, que as pessoas estão realmente camufladas. Sempre apresentadores de TVs, policiais, ricos, milionários, bancários, políticos que aparecem na TV. Quando ele olha o óculos, ele vê quem realmente é aquela pessoa por trás daquele disfarce. São todos ETs que controlam o mundo secretamente e vivem entre nós sem que nós percebamos. E eles estão controlando o nosso método de consumir, o quanto a gente se reproduz e fazendo eles ficarem mais ricos. Ou seja, estamos trabalhando diretamente para esses ETs continuarem no bem bom. Uma crítica direta aí ao monopólio econômico, à desigualdade social, ao capitalismo em si, no geral, é uma crítica muito grande ao capitalismo, o filme todo, mano. Só que ele desenha isso de uma forma muito sutil, mano, sem parecer uma falsa militância. Você vê ali mesmo que existem esses ETs, esses inimigos, e como eles estão manipulando aquela informação. O John não tenta te empurrar nenhum discurso goela abaixo, mas você lê muito bem a crítica, mano. Ela é muito didática e pra qualquer um, mano, pra qualquer ignorante político ou social, é uma crítica muito forte e muito nítida. Tem diversos outros signos visuais dentro dessa obra que enriquece ela ainda mais. Tal qual, citando como exemplo aqui, os vilões, os alienígenas em questão, são colocados como monstros, tá ligado? Mas eles não são alienígenas comuns, só esquisitos ou reptilianos, como era mesmo até no quadrinho e na obra original que inspirou o filme. Aqui, eles têm uma cara muito parecida com o rosto humano, só que deteriorada, deturpada, parecendo até um zumbi, um cadáver. Que aí a crítica pode vir desse sentido de que as criaturas que estão corrompendo a humanidade têm a cara de um próprio humano já corrompido, um humano em decomposição, um humano morto, tá ligado? Essa é a cara dos ETs em They Live. Enquanto os aliens são líderes, influenciadores, pessoas de relevância na sociedade, são ETs, os heróis da história são trabalhadores de obra, operários, tá ligado? Já uma outra crítica que tem um significado, um peso muito maior, mano. Quem sabe a verdade, quem tá tentando alertar sobre a verdade e quem é o herói da história são os trabalhadores, mano. Pilar de toda a sociedade, tá ligado? Quem tá abaixo de toda essa manipulação, fazendo as coisas acontecerem pra quem tá lá em cima. São os primeiros a acordarem no filme, a classe trabalhadora. E uma outra alusão que eu acho que pode ser feita, mano, sobre o abuso, mano, de grandes economias que se fortalecem ou crescem em cima de pequenas economias de países, por exemplo, em desenvolvimento. Dá a entender que esses ETs vieram para o planeta Terra, que era um planeta em desenvolvimento, para que eles governassem secretamente esse desenvolvimento. O planeta Terra continuaria se desenvolvendo, mas a partir do viés ideológico e dos interesses desses ETs que vieram de outro planeta explorar o nosso desenvolvimento, tá ligado? Tal qual os Estados Unidos fez e faz até hoje, entendeu? O filme já carrega muito simbolismo, muitas analogias. O John Carpenter já falou diversas vezes que ele não é um anticapitalista, ele também gosta de ganhar dinheiro, etc e tal, mas que o filme é uma crítica ao capitalismo exacerbado, sem limites de consumo, etc e tal, porque isso acaba só monopolizando e deixando ricos mais ricos e pobres mais pobres, entendeu? Então é sim uma crítica ao capitalismo. Ele só não levanta essa bandeira aí, eu acho que ele não levanta essa bandeira anticapitalista pra se manter ali meio em cima do muro, tá ligado? Atendendo um pouco dos dois lados. Porque o filme é sim anticapitalista, mano, e não dá pra resolver metade do capitalismo, essa que é a verdade. Tem que cortar o mal pela raiz. E um outro simbolismo muito forte, mano, desse filme é a cena da treta, tá ligado? Adendo a um vídeo muito antigo que teve no canal Meteoro, tá ligado? Que o Árvore e o Meteoro fizeram lá, que fala sobre essa treta, que é um vídeo muito bom, também vou deixar na descrição.
Mas antes de contar toda a história da simbologia dessa treta, uma curiosidade aqui, o ator que faz o John Nada, Roddy Piper, pra quem não sabe, ele era lutador da WWE, e ele foi um dos primeiros, se não o primeiro lutador de wrestling a estrelar um filme grande no cinema em Hollywood, e inspirou muitos outros aí que vieram depois dele, tá ligado? The Rock, John Cena, diversos outros atores vieram desse berço aí da WWE. E também muitas muitos dos movimentos que ele faz nessa cena da treta é graças ao que ele aprendeu a fazer lá na WWE. É um momento que o John Nada, ele quer mostrar pro Frank o que o óculos mostra pra ele. Só que o Frank se nega a vestir o óculos, acha que o John tá ficando malucão. E aí é uma analogia muito forte, mano, um simbolismo muito forte, do Frank se negando a receber a verdade, a entender a verdade, a abandonar a crença que ele tinha para acreditar numa coisa nova, tá ligado? É a relutância de abandonar a sua convicção, é a relutância de você dar o braço a torcer pro que o outro está dizendo, por mais óbvio que seja, ele não quer enxergar. Essa que é a verdade. E a treta traz todo esse simbolismo, porque não é só uma lutinha da hora, igual qualquer filme dos anos 90, que dura ali no máximo seus 5 minutos. É uma treta árdua, é uma treta longa, com movimentos que trazem realismo pra treta, tá ligado? Não é uma treta tipo de filme de Kung Fu ou de O Grande Dragão Branco, tá ligado? Não, mano, parece uma treta de duas pessoas de verdade saindo na mão porque eles estão discordando. Muitos movimentos aí de WWE e afins, tá ligado? Não sei ao certo quanto tempo a treta dura, mano, mas dura muito tempo. Essa batalha arrastada é um outro reforço da relutância do Frank em aceitar a verdade, mano. Da relutância do Frank em ouvir um bagulho que vai contra a convicção dele, tá ligado? É uma analogia muito foda aí que vale a menção. Esse é mais ou menos os momentos mais marcantes do filme. Não vou falar sobre o final do filme, até porque eu não lembro ele 100% com propriedade, mas queria muito trazer esse visual, panorama todo de tudo que o filme apresenta, as críticas que ele tem forte ao capitalismo, que são evidentes até hoje, tá ligado? Hoje a gente vê líderes como Elon Musk, Trump, que realmente parecem até alienígenas, e como esse monopólio das mídias, dos meios de comunicação, dos produtos, da influência, como isso reflete exatamente como o filme diz, mano. É do interesse dos grandes manipular o nosso consumo, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o que a gente consome, o que a gente bebe. É do interesse desses grandes personagens, desses alienígenas que são quase fora do mundo comum, mano. Eles são os grandes interessados no monopólio da informação, da mensagem, e aí o filme se faz muito atual nesse mundo que a gente vê hoje, mano. Nessa dualidade política gritante, mano, onde as pessoas defendem ferrenhamente multimilionários que nem sabem da sua existência, tá ligado? Isso fez com que o filme se tornasse até mesmo atemporal, com uma crítica tão válida até hoje, tá ligado? Também vale a menção que um filme teve esse peso e influenciou uma marca tão grande e em tanta evidência hoje, que é a Obey. Muita gente fala que é até irônico esse filme ter inspirado uma marca que vende produtos normais a um preço tão exorbitante. Mas aí, sobre o valor de marca, sobre a história da Obey, a gente pode deixar para outro vídeo. Então, para quem tem interesse nesses assuntos políticos, ou para quem só gosta de um bom filme de ficção científica com ETs, é um filme muito rico em mensagem e em conteúdo, mas ainda é um filme meio sessão da tarde, tá ligado? Tanto que na época do seu lançamento ele foi avidamente criticado pela grande maioria, sendo tratado como mais um filme B do John Carpenter, ou um filme de roteiro fraco, sem mensagem, etc e tal, mas que ao longo do tempo ele foi ganhando mais relevância e sendo mais respeitado entre a indústria, tá ligado? Porque ele é um filme, sim, com muita mensagem e com muita coisa nas entrelinhas, mano. Então é isso aí, essa é a indicação de hoje. Se você gostou do modo que eu falei, deixa um like aí. Se você assistiu They Live, comenta aí o que você achou do filme. Se você não assistiu, vai assistir e volta aqui, dá o seu feedback. Demorou? Muito obrigado pelo alcance. A todo mundo que assiste aí o canal, deixa o like e marcha. Mano, agora que eu terminei de gravar o vídeo, eu vi que tinha uma porrada de gente na rua aí, que tava atrás de mim, olhando eu gravar o vídeo. Pessoal, gravar na rua é isso mesmo. Tento gravar aqui no meu horário de almoço, que é quando eu tenho tempo pra gravar alguma coisa. Então valoriza aí, deixa o like, tá ligado? Que dá trabalho. Demorou?